Olá pessoal, seguindo aqui nos exemplos, né, de elipses e elipsoides de erros. Antes da gente ver o exemplo do elipsoide de erro, só um breve comentário do anterior, né, onde eu havia dito que a correlação, a covariância das coordenadas x e y do A19 provavelmente eram maiores, né, do que na do A20. Não necessariamente, né, porque embora o A20 tenha uma elipse de erros mais achatada, né, que é característica da correlação, mas na verdade ela está praticamente a 180 graus, né? Então, que foi que a gente, quando a elipse está ali, tem uma direção azimutal ali de 0 a 180, né? Ou 90 para o semi-eixo maior ali. Na verdade, a correlação entre as coordenadas x e y são muito baixas, né? Então, ela teria que ter uma outra orientação aqui, embora fosse achatada, para ter uma maior correlação. Nesse caso em específico, né, eu cheguei a calcular as correlações, deu mais ou menos 12% e meio para cada uma, né? No caso do A19, correlação positiva, né, pela orientação da elipse, e no caso do A20, uma correlação negativa entre as suas coordenadas x e y, mas praticamente igual, né, em termos práticos, aí, então, em termos numéricos, iguais. Então, não necessariamente elipse mais achatada é sinônimo de maior correlação das coordenadas, né? Depende também do ângulo de orientação dessa elipse, né? Se for ali próximo de 0, 180 ou 90, né, a direção do semi-eixo maior, né, a direção azimutal do semi-eixo maior, então indica uma baixa correlação também entre as suas coordenadas. Tá? Bom, era isso, né? E aí um outro comentário que eu gostaria de fazer antes de apresentar o exemplo dos elipsoides, né, que foi uma discussão que eu tive nesse meio tempo com o nosso grupo de pesquisa ali, né, com o meu orientador, o Tomio Matsuoka e com o Vinícius Rofato também, que na verdade foi um vídeo que o Tomio viu, né, sobre o desvio padrão da média, né, ou o erro padrão, né, da amostra, e uma situação que é bem interessante, né, a gente não tinha se atentado a isso antes, é que não importa a minha distribuição original, né, vamos assim dizer, a distribuição da minha população que vai gerar a amostra, né, não importa se ela é normal ou não. Quando a gente trabalha apenas com a média, tá, o histograma da média, a distribuição da média, né, esse histograma, né, essa distribuição da média será sempre normal, tá? Não importa o quão anormal, né, seja a minha distribuição original que gerou aqueles valores médios, tá? Então aqui a gente tem um exemplo, ó. Então eu simulei, né, nesse site uma população aqui completamente, né, anormal, né, completamente irregular aqui, e aí a gente pode gerar aqui a média, né, aqui também, então aqui a gente vai gerar a média para amostras de 5 medidas, tá, n igual a 5, e aqui a gente vai gerar a média para amostras de 25 medidas, tá. Então ele vai sortear 5 valores, né, dentro dessa distribuição e calcular a média. E aqui ele vai sortear 25 valores dessa distribuição e calcular a média. E vai plotar aqui e aqui. E a gente vai repetir isso, né, 100 mil vezes, tá? Para ver como é que vai ficar, né? Então, ou seja, 100 mil vezes a média de 5 medidas aleatórias dessa distribuição e 100 mil vezes aqui a média de 25 observações aleatórias dessa população. E aí a gente vai ver como é que vai ficar, né? Bom, então vamos lá. Ó, deu normal, né, para ambos os casos. Qual que é a diferença, né? É o desvio padrão da minha amostra, né, da minha média amostral, que é aquilo que a gente viu do teorema do limite central, né? Então, quanto maior o número de observações, né, menor fica o desvio padrão da média amostral, né? Então, é isso que aqui a gente fez 100 mil vezes para amostras de 5 em 5, aqui a gente fez 100 mil vezes para amostras de 25 em 25, né? Então, as amostras aqui 5 vezes maiores do que aqui. Acabou resultando, né, nesse menor desvio padrão amostral para a média desses dados, né, em relação a esse. Embora as médias tenham sido praticamente iguais ali, ó.
14,51 e 14,49, né? Uma diferença muito pequena quanto à média de referência da população, 14,49. Né? Então, não mudou a média, né? Mas se a gente for olhar, o que mudou foi o desvio padrão amostral, né? O desvio padrão da média. Desculpa, não o desvio padrão amostral, o desvio padrão da média amostral, em ambos os casos, ou o erro padrão da amostra. Mais observações, menor o desvio padrão da média amostral, né? Como a gente viu, né? Ele é proporcional inversamente proporcional à raiz de n, ou a variância, né, é proporcional ao n, né, onde n é inversamente proporcional ao n, desculpa, onde n é o número de medições, né, então mais medições, menor variância, consequentemente menor desvio padrão da média. Só que o interessante aqui é que essas médias seguem uma normal, ó, independente da minha população original seguir ou não a normal, né, então uma população original que é completamente irregular, né, anormal, por assim dizer, mesmo assim resultou em médias normais, tá? Seja para o n igual a 5, seja para o n igual a 25, né? Só o que mudou aqui foi a variância, o desvio padrão dessa minha média amostral. Então isso é interessante se a gente for trazer para o ajustamento, né? Porque o que é o ajustamento, né? O ajustamento é como se fosse esse conceito da média aritmética, só que generalizado, né? A gente viu ali que a média aritmética é um caso particular do ajustamento por mínimos quadrados, né? Observações diretas de igual precisão, né? Enfim, então a média aritmética é a nossa solução por mínimos quadrados. Então a gente pode pensar isso aqui como soluções por mínimos quadrados, né? Desse problema. Então nossos parâmetros ajustados, né, a gente pode pensar dessa forma, eles vão seguir uma normal. Tá? Não importa se as nossas observações originais de fato, né, sejam normalmente distribuídas ou não. O ajustamento por mínimos quadrados vai nos conduzir aqui a parâmetros distribuídos normalmente, tá? Enfim, aí daqui a gente poderia filosofar longe, né? Mas, claro, vai fugir o escopo aqui da disciplina, né? Mas depois de ter essa noção, né, a gente começou a pensar no nosso grupo de pesquisa ali, que enfim, né, o ajustamento aqui a gente pode construir os intervalos de confiança com nível de confiança de 68, 95, 99 para os parâmetros. Não importa a normalidade dos dados ou não, né? Mas o que é muito importante é a gente ter conhecimento da variância, né? Dessa variância que foi estipulada a priori. Né? Então, se a gente consegue garantir que a gente conhece a variância das observações originais, né, aí tudo bem, né? Então aí a gente consegue construir os intervalos de confiança ali para os parâmetros ajustados, né? Porque isso vai ocorrer, né? Os parâmetros vão ser normalmente distribuídos. Então a gente consegue usar os níveis de confiança da distribuição normal para os parâmetros, né? Não importa ali a distribuição da amostra que originou os dados, né? Então não importa ali a distribuição original daquela população, né? Enfim, daí é um mundo à parte que eu não vou me alongar aqui muito, porque iria fugir do escopo, tá, da disciplina. Bom, então, após esses breves comentários, né, vamos ver agora um exemplo, então, de elipsoides de erros, né, para uma rede GNSS, tá? Então, a rede GNSS que eu selecionei é uma rede que consta no livro do professor Villani, né? Então, lá no capítulo 17, essa rede GNSS aqui, com 2 pontos de controle A e B, 4 pontos incógnitos, né? C, D, E, F, tá? E aí vários vetores, né? Várias linhas bases aqui entre eles. Então, uma rede bem interessante do ponto de vista didático. Aqui tem os dados, tá? Dessas linhas bases, né? Então, os componentes ΔX, ΔY, ΔZ, de cada linha base, né? D para, similar àquele exemplo de ajustamento de vetores GNSS que a gente viu do paramétrico, né? Mas o que interessa para nós aqui são os elementos da matriz de covariância, né? Então, GNSS, como a gente já viu naquele exemplo, né? Então, ela tem variâncias, né? No caso aqui, variância ΔX, variância ΔY e variância ΔZ, mas ela também tem covariâncias, né? Não nulas. Então, covariância ΔX, ΔY, covariância ΔX, ΔZ e covariância ΔY, ΔZ. Tá?
Então, os elipsoides de erros, né, quando a gente for gerar eles, a gente tem que considerar essa MVC completa, né, variâncias e covariâncias das componentes das linhas bases. Se a gente só considerar as variâncias, né, a gente vai ter um elipsoide que não é realista ali, não condiz com a realidade, porque a gente está negligenciando as covariâncias. E a gente já viu que a covariância tem um papel importante, né, tanto na forma, né, o quão achatado é a elipse ou elipsoide, quanto na sua orientação, né, então, quanto na sua posição ali no espaço. Bom, então, nesse exemplo em específico, tá, claro, só esse vetor foi desconsiderado, né, do A para o B, que é um vetor entre dois pontos de controle, né, ele até comenta aqui, usado apenas para checagem, né, mas não incluído no ajustamento, que seria, no caso, a gente teria as coordenadas desses pontos, então a gente teria o resultado esperado para esse vetor, né, então a gente poderia fazer uma pré-análise em função desse vetor, né, a diferença das coordenadas oficiais com as componentes da delta base, dessa linha base estimada. Mas enfim, então aqui a nossa rede, ela tem ao todo, excluindo esse, ela tem 13 vetores, tá? Sendo que o vértice F, né, ele é o mais privilegiado, vamos assim dizer, dessa rede, porque ele tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, ele teria 5 vetores, né, mas ele tem vetores que foram repetidos, tá? Então tem vetor, por exemplo, do F para o A, mas também tem um outro vetor, um segundo vetor do A para o F, né, ou seja, dessa mesma linha base, só que ela foi medida duas vezes, né, em duas seções de rastreio diferentes. Idem do F para o B e do B para o F, tá? Então, ao todo aqui ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele tem 7 vetores, né? Vamos ver aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele tem 7 vetores, enquanto os demais ali da rede, o E tem 3, né? O C tem 4 e o D tem 4 também, né? Então ele tem muito mais vetores aí que os demais, né? Vértices incógnitos. Bom, aqui está o algoritmo que a gente vai executar no Scilab, né? Então aqui eu já tenho a matriz N do ajustamento, né? A transposta vezes A peso vezes A. Então lembrando, né? Tendo a inversa dela, né? Então A transposto vezes W vezes A na menos 1 é a matriz de covariância dos parâmetros no modelo paramétrico. Então basta inverter ela para a gente ter a nossa MVC aqui de referência. E aí a gente vai pegando os elementos, né, do bloco diagonal ali 3x3, na ordem que os parâmetros foram definidos, né? Então, ponto C, ponto E, ponto D e ponto F aqui nesse caso, tá? Então, aqui a gente extrai as submatrizes 3x3, né, da nossa matriz de covariância dos parâmetros, né, das coordenadas 3D desses vértices da rede GNSS, C, E, D e F. E aí a gente utiliza ali o comando do Scilab que nos fornece os autovalores e os autovetores, né? Então, tanto o valor dos semi-eixos, dos semiseixos, quanto das direções, né, dos elipsoides de erros, tá? E aí, a gente também vai calcular os elipsoides de confiança para um nível de confiança de 99% nesses casos, tá? Nesse caso, a dimensão espacial da nossa rede é 3, e a gente tem 27 graus de liberdade, né? São 13 vetores, então 13 vezes 3, 39 observações, né? Porque cada vetor tem ΔX, ΔY, ΔZ, 3 componentes. E nós temos 4 pontos incógnitos, né, que a gente quer determinar, então C, E, D, F. Cada ponto tem 3 coordenadas, né, X, Y, Z como incógnitas. Então a gente tem 4 vezes 3, 12 incógnitas. Então 39 menos 12, N menos U dá 27, 27 graus de liberdade ao todo. Até vamos ver quanto que vale o valor da nossa constante C, que no caso ali o Scilab vai calcular automaticamente, né, já está ali implementado no código ali, mas só para a gente ter como referência. Então, nesse caso, D igual a 3, uma rede 3D, 27 graus de liberdade, e a gente quer um nível de confiança de 99%, né, 0,99. Então, logo, o nosso nível de significância é 0,01. A gente até poderia fazer aqui 1 menos 0,99, né, ali 0,01. Então, nesse caso, o valor da constante é 3,72, tá? Então, os nossos semi-eixos padrão ali, né, que vão ser obtidos para esse elipsoide, devem ser multiplicados por 3,72 para a gente obter o elipsoide de confiança, né, com nível de confiança de 99%. Até podemos ver aqui, ó, quanto é que ficaria a diferença no volume, né? Então agora a gente tem que pensar um elipsoide 3D, né? Então o volume dele seria ali teria um produto ali dos 3 semi-eixos, né? ABC vezes ali uma constante, né? Um π ali.
Então, se a gente levar esse cara ao cubo, né, então o volume vai aumentar 51 vezes, né, do elipsoide padrão, né, o elipsoide de erros padrão que a gente vai obter para o elipsoide de confiança com um nível de confiança de 99%. Então a gente vai ter um intervalo de confiança aí, né, um volume, né, no espaço 3D 51 vezes maior, tá? Do padrão, né, obtido só em função ali da MVC, para o elipsoide de confiança, né, aí sim com um intervalo relativo a um nível de 99% de probabilidade. Bom, então aqui está primeiro as direções, né, dos semi-eixos, né, para o C, para o D, para o E e para o F. Depois o valor dos semi-eixos, né. Então a ordem que ele apresenta aqui, né, dos vetores é a mesma ordem aqui que ele vai apresentar aqui para os semi-eixos, tá. Então, por exemplo, aqui para o C, ele está apresentando o menor, o intermediário e o maior. Para o D, menor, maior e intermediário, que ele trocou esses dois últimos. Depois, menor, intermediário e maior, menor, intermediário e maior. Tá? Então, só para o D aqui que ele trocou o maior com o intermediário, né? Nos outros ele seguiu sempre a mesma sequência, né? Menor, intermediário e maior. Então aqui estão os valores das direções, né? É aquele vetor unitário que eu comentei, né? Para cada um dos eixos. Vamos ver só o exemplo do C. Então, o semi-eixo menor do C, né, ele está nessa direção, né? Praticamente toda no eixo X, tá? Já o semi-eixo menor, o intermediário do C, né? Ele, segundo autovetor aqui, ele já está praticamente todo no Z, né, com uma direção negativa no Z e esse com uma direção negativa no X. E por fim, o semi-eixo maior do C, ele está praticamente todo na direção do Y, né, na direção positiva do Y. Se a gente for pegar esses três termos, né, e elevar ao quadrado e somar, né, vai dar 1, tá? Que é um vetor unitário para as três componentes aqui, né, para os três autovetores, tá? E aqui dá a direção né, na ordem que ele apresentou, né? Então, direção do eixo de menor variância, do eixo intermediário e do eixo de maior variância. E deu praticamente, né, a menor variância em X, a variância intermediária em Z, sentido negativo do Z, né, sentido negativo do X, e a maior variância no sentido positivo de Y. Tá? Então, interessante, né, isso se repetiu para os demais aqui. Né, então, no caso dessa rede GNSS em específico, né, as covariâncias ali entre as componentes ΔX, ΔY e ΔZ não tiveram um papel tão influente assim na orientação do elipsoide, né? Prevaleceu ali as variâncias mesmo, né, em cada componente ΔX, ΔY, ΔZ. Então, provavelmente as componentes ΔY com, né, uma maior variância do que as demais, e a ΔX com uma menor variância, né, e a ΔZ mais ou menos intermediária, de tal forma que os elipsoides de erros dos pontos, né, todos eles apresentassem esse mesmo padrão, né, maior variância em Y, menor variância em X e uma variância intermediária em Z. Né. Bom, aqui o valor escalonado já, né, dos semi-eixos ao nível de confiança de 99%, então ali multiplicados pelaquela constante, né, 3,72, né, de cada um dos semi-eixos de cada um dos elipsoides, né, para cada um dos pontos. Então aqui os semi-eixos de confiança, ao nível de confiança de 99%. Eu tenho já aqui umas figurinhas deles, foram obtidas no MATLAB, tá, para cada um dos pontos. Né? Então esse é o elipsoide do ponto C. Deixa eu passando aqui. Esse é o do D, né? Então notem que ficou menor. Né? Esse é o do E, pouca diferença para o C, mas dá até para ver uma pequena diferença na rotação ali deles. Né? E esse é o do F, né? Então o do F aqui ficou bem menor que o dos demais. Né? Vamos lembrar, ele tinha bem mais linhas bases mesmo. Né? Ele tinha 7 vetores ao todo ali, enquanto os demais tinham ali entre 3 ou 4 vetores. Né? Isso acabou resultando
num menor intervalo de confiança, né, para o ponto F aí com 99%, né, o nível de confiança de 99%. Mais vetores, então uma menor incerteza aqui, né, posicional, no espaço 3D, em relação aos demais. E o C foi o que ficou o pior aí, né, com uma maior incerteza, né, um maior intervalo de confiança, um maior volume para o seu elipsoide ao nível de confiança de 99%. Bom, aqui a gente tem os... Só para fazer uma pequena análise, né? Então aqui a gente tem o valor desses semi-eixos, né, para cada um dos 3 pontos, tá? Então o menor, o intermediário e o maior, né? Para o ponto C, D e F, aqui a gente repete as figurinhas dos elipsoides, é que a gente tem o volume, né? Então é 4/3 de π ali vezes, né, o produto desses 3 eixos, né, A, B e C, para cada um deles, e aqui a gente tem um volume relativo, né? Então a gente pegou o maior volume, que é o do ponto C, e considerou que é um volume de 100%, e aí a gente vê o quanto os volumes dos demais né, reduzem, né, numa análise relativa. Então notem que o elipsoide do ponto F, por exemplo, ó, ele tem ali cerca de 10%, né, do volume do elipsoide do ponto C, então é 10 vezes menor em termos práticos, vamos assim dizer. Né? Que foi o ponto C aqui, ele tem 4 vetores, né, e o F ele tem 7 vetores, né, 3 vetores a mais. Isso foi suficiente para fazer essa redução significativa, né, no seu elipsoide de erros. Claro, talvez não seja apenas o fato de ser 7 vetores ao invés de 4, né? Talvez, muito provavelmente, as variâncias e covariâncias desses vetores no ponto F sejam menores, né, do que os vetores que resultaram ali, né, nos rastreios do ponto C. Mas, de qualquer forma, a gente pode ver que não é uma rede tão homogênea, assim, né, em termos de incertezas, né, elipsoides de confiança aí, para os pontos, né. O F ficou muito discrepante em relação ao C, por exemplo, né. Já o D e o E, houve uma redução ali também, mas não tão significativa, né. Aqui a gente tem só um gráficozinho para o número do vértice, né, onde o C é o 1, o D é o 2, o E é o 3 e o F é o 4, e os valores dos seus semi-eixos de erros, tá? Em milímetros, né? Onde o azul é o menor, o verde é o intermediário e o vermelho é o maior. Então, apenas o E ali apresentou semi-eixos bem próximos, né? Ou seja, muito próximo de uma esfera 3D. Os demais já com um achatamento mais significativo, né? Principalmente o C e o D, um pouco menos o F. E a gente pode, interessante aqui dessa análise é a seguinte, ó, analisar o D com o E. Se a gente for analisar aqui, o D com o E, eles tiveram praticamente o mesmo semi-eixo maior e praticamente o mesmo semi-eixo menor, né? Só que o intermediário. Só que o menor foi relativamente menor, né, para o D do que para o E. Ó. Então, 7,5 contra 7,3 no maior, 7,3 contra 7,1 no intermediário e 7,2 contra 6 no menor. E isso acaba fazendo a diferença no volume deles, né? Então, no volume aí do D para o E. Então, a gente pode olhar aqui nas figurinhas, né? Dá para ver que de fato, né, elas estão mais ou menos na mesma escala. Existe uma diferença de volume aí do E com o D. Tá? No caso, o volume do E maior, né, do que o volume do D. Que é justamente por causa disso. Ó, como o semi-eixo menor do D foi significativamente menor, né, do que o E, acabou fazendo uma grande diferença no volume, que é o produto ali dos 3 eixos, né, vezes essa constante, 4π sobre 3. Bom, então, esse é um exemplo numérico, né, dos elipsoides de erros, né, a gente já viu ali das elipses de erros, né, ou também de confiança, né, fazendo a correta multiplicação ali pela constante C adequada, né, em função dos graus de liberdade do ajustamento, a dimensão espacial da rede, e o nível de confiança, né, que a gente quer trabalhar. Aqui foi feito por causa do GNSS, mas poderia ser feito para um levantamento planialtimétrico também, né, sem problemas, com estação total, por exemplo, né,
a gente teria ali também coordenadas tridimensionais, poderia obter ali, em função da matriz de covariância dos parâmetros, né, os elementos dos elipsoides de erros. Né. Inclusive esses elipsoides, né, que foram gerados aqui, quem gerou foi uma orientanda minha de mestrado, né, a Ana Bandeira, porque ela está gerando justamente para monitoramento de estruturas com estação total. Tá? E aí, qual que seria o objetivo? Né? O objetivo seria que esses elipsoides de erros, né, eles tivessem o seu semi-eixo menor, né, orientado mais ou menos ali de forma perpendicular à estrutura, porque é onde a gente pretende detectar os deslocamentos, né, e o semi-eixo maior paralelo ao corpo da estrutura, né, porque em geral a gente não vai estar interessado nesse tipo de deslocamento lateral, né, no corpo da estrutura, a gente vai estar mais interessado no deslocamento frontal, né, que poderia causar um rompimento, por exemplo. E o semi-eixo intermediário, aí esse ia, né, interessante que ele estivesse ali mais ou menos na direção vertical, né, à estrutura. Dessa forma, né, uma proposta de orientação adequada dos elipsoides. E aí pode-se fazer o planejamento do monitoramento, da rede de monitoramento, gerando os elipsoides dos pontos ali a serem monitorados e vendo se eles têm essa configuração, né, o semi-eixo menor, né, frontal à estrutura, e o semi-eixo maior paralela ao corpo da estrutura, que seria para maximizar a eficiência aí, né, do monitoramento, né, em termos de rompimento, né, desse deslocamento frontal que poderia ocorrer na estrutura. É um exemplo de aplicação que a gente pode fazer desse tipo de análise. Né. E bom, vamos ver também agora um exemplo de planejamento, então, do levantamento, né, considerando aí esse conteúdo de intervalo de confiança, elipses, elipsoides de erros, né. E aqui não vai ser apresentado, né, mas, claro, a gente pode fazer a mesma análise para as redes unidimensionais, né, as redes altimétricas, por exemplo, de nivelamento, ou gravimétricas. Mas no caso a gente tem apenas uma dimensão ali, então a gente não vai gerar ali uma superfície, né, como um elipse ou um elipsoide, é simplesmente a barra de confiança, né. Então a gente vai escalonar aquele desvio padrão que a gente obteve para cada ponto, em função da constante C, que vai depender ali do nível de confiança que a gente deseja, D igual a 1 nesse caso, né, então a dimensão espacial, mas vai depender também dos graus de liberdade do ajustamento, né, aquilo que eu comentei. Então só vai resultar nos valores da normal padrão, né, se o nosso ajustamento tiver um número elevado de graus de liberdade, né. Aí sim os valores vão bater com os valores tabelados da normal padrão. Mas se o nosso ajustamento tem poucos graus de liberdade, né, então ali 1, 2, 3, 4, 5, enfim, aí essa nossa constante C vai ser maior, né, do que o valor tabelado na distribuição normal, porque a gente não tem tanta confiança assim no nosso ajustamento, né, para escalonar pelo intervalo correspondente da normal padrão. Tá? E é basicamente isso, né? Agora vamos ver o exemplo do planejamento.